Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, guardados em segurança em seus lares. Você que acompanha aqui o culto online, ao vivo, pela Igreja Cristã Família de São Bernardo, e para você que está assistindo em outro horário, você que acessou a página da nossa igreja para assistir as nossas palavras. Saibam que todas as palavras dos últimos 3 anos nós temos todas guardadas lá no nosso Facebook. Então você pode entrar lá, acessar, tá? Vai ter as palavras do pastor Cláudio, do Rafael, as minhas, tem os louvores, enfim, tá bom? Para que você seja muito bem alimentada, para que Deus possa falar tremendamente com você. Glória a Deus. Nessa manhã a gente vai ter uma palavra muito objetiva, uma palavra rápida. A nossa intenção aqui é impactar a sua vida, fazer algumas provocações e te conduzir a uma transformação de pensamento, de mentalidade, para que o Senhor possa transformar a tua vida, conduzir você numa mudança, você e a sua família. Amém? Então a gente vai separar alguns minutinhos para a gente falar sobre o tema que é: quem é bom? Olha que pergunta, né? Interessante. Quem é bom? Quando nós vamos montar uma equipe, a gente quer sempre os melhores, na verdade. Imagina que você é um treinador de futebol. Você vai montar um time que você visa ganhar campeonatos, você vai querer montar um time com os melhores. Eu quero o melhor atacante, o melhor goleiro, o melhor em cada posição. Quando você está numa empresa, você quer montar um time vencedor, um time que possa atingir as metas, um time que possa levar o nível de produtividade da tua linha de produção. Se você é um gestor de vendas, você quer aumentar as vendas da sua empresa, né? Você quer impressionar a sua direção, falar, puxa, eu quero fazer algo diferente. Você vai procurar os melhores. Então você vai sempre perguntar quem que é bom nisso, quem que é bom naquilo. No seu ministério, talvez você queira estar ao lado dos melhores. Enfim, quando a gente olha para as escolhas que Jesus fez, porque ele montou um time de 12 apóstolos, e o resultado a gente já sabe, um resultado fantástico. Por quê? Porque esses 12 homens, né, sendo liderados pelo nosso mestre, mudaram a história da humanidade. Foi há milhares de anos atrás. E o tempo, a história, ela passou a ser dividida antes dele e depois dele. Você pode concordar, pode discordar, você pode ser cristão, você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser. Mas a história, ela é contada antes e depois dele. E esses 12 homens escolhidos por ele formaram um time extremamente vencedor, que fizeram com que eu e você estivéssemos aqui hoje, frente a frente, eu compartilhando uma porção da palavra e você me ouvindo. Nós somos impactados por esses homens. Só que se você parar para pensar, as escolhas de Jesus pareciam tanto quanto controversas. Se você olhar para Pedro, há quem diga que ele era um homem despreparado, né? Um pescador bruto, rude, despreparado. Se você olhar para Tiago e João, os irmãos, um temperamento um pouco esquentado, né? Se fosse nos dias de hoje, diriam assim: eles não têm inteligência emocional, né? Eles não sabem trabalhar sob pressão, eles não são resilientes. Tomé, ele demorava para crer, então talvez era difícil trabalhar com ele, porque dava-se uma orientação, uma ordem, e se ele não tivesse total convicção, se ele não visse algo prático naquilo ali, ele não realizava, não fazia. Na Bíblia nós temos onde Deus levanta um menino para derrotar um gigante. Nós temos na Bíblia também uma menina que foi levantada para levar a cura a um general do exército. Nós temos também uma família de agricultores. Noé era agricultor. Eles foram levantados para construir uma arca, um projeto grandioso na mão de 8 pessoas, liderados por Noé, que ativamente construiu a arca sob orientação do nosso Senhor, de Deus. Depois nós temos um menino que foi levantado, o menor dos filhos, o mais jovem, para ser levantado como rei de Israel. Nós temos
eu e você. Tão limitados, tão pecadores, com tantos defeitos, que fomos levantados por Deus para fazer algo. Temos um propósito sempre naquilo que nós fazemos. Então, quando nós vemos as escolhas de Jesus, as escolhas que Deus fez durante a Bíblia, e percebemos que nós fomos escolhidos pelo Senhor, nós percebemos que às vezes o Senhor faz escolhas loucas, né? Escolhas malucas, escolhas que quem olha fala, não, mas por que ele? Tem tanta gente mais preparada, que fala muito melhor, que conhece mais a Bíblia. Eu muitas vezes me pergunto isso, mas por que eu? Por que eu ter que pregar? Por que eu ter que fazer a palavra? Sendo que tem gente que conhece muito mais. Conhece, fala melhor, tem uma escola bíblica muito mais forte do que a minha, né? Talvez você pense, por que eu estou tendo que liderar um louvor? Por que eu que lidero um grupo de oração, sendo que tem gente que é muito mais preparada do que eu? Eu não sei se esses homens, essas mulheres, esses meninos, essas meninas que foram escolhidos pelo Senhor se perguntaram isso. Eu e você com certeza nos perguntamos, por que nós? Se ele deveria buscar quem era bom, por que ele escolheu a mim e a você? E a resposta, ela não é difícil. Ele escolhe a mim e a você para mudar a nossa vida. Jesus, ele quer mudar a minha e a sua vida. Ele me escolheu porque ele tem muita coisa para mudar na minha história. Ele escolheu você porque ele tem muita coisa para mudar na tua vida. Então, quando ele faz uma escolha, ele não escolheu você porque você era bom em algo. Ele escolheu você primeiro porque ele te ama. Segundo, se ele não tivesse escolhido, se ele não tivesse se manifestado, você nunca saberia quem era ele. Às vezes a gente fala assim, eu aceitei a Jesus, eu estou buscando ao Senhor e tal, como se nós nos colocássemos num nível elevado, né, de conhecimento, sendo que na verdade não é bem assim. Se o Senhor não se manifestasse para nós, não se apresentasse, né, através dos seus atributos, nós nunca saberíamos quem era ele. Nós não teríamos essa capacidade. Então ele se apresenta a nós e diz, olha, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, por isso eu te escolhi. Segundo, eu quero mudar o entorno da tua vida, quem está próximo de você. Eu quero mudar a tua família, eu escolhi você para iniciar isso. Porque talvez você que está me ouvindo aqui, você pensa, poxa, mas na minha casa não tem ninguém cristão. Talvez você está pensando, nem eu sou cristão, eu nem sei por que eu estou ouvindo essa palavra. Olha, o Senhor não faz nada à toa. Se você está aqui me ouvindo nesse momento, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida e Ele quer transformar algo em você e através de você. O problema é que nós resistimos a essa mudança. Nós não queremos, porque nós temos medo do que vai acontecer. Na verdade, a gente não tem medo de Deus. A gente tem medo de decepcionar, a gente tem medo de não acompanhar as mudanças, a gente tem medo de ter que largar algumas coisas que a gente preza tanto. Então eu gosto tanto disso ou daquilo, eu não posso largar isso, eu não vou largar isso aqui. Ele tem autoridade para isso. Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Talvez onde você trabalha, você foi escolhido para algo, e tem gente que se levantou para dizer assim, mas por que ele? Por que ela? Ela é mais preparada? Eu não concordo. Eu acho que deveria ser outra pessoa. Enfim, às vezes você passa por isso. Olha para o lado, tem gente que te questiona, e é como se você estivesse tentando que provar todo o tempo que você é bom. Mas lembra do tema da nossa palavra? Quem é bom? Quem é bom? Nós vamos ler um texto agora que está em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ver aqui a partir do versículo 17. Marcos, capítulo 10, 17. Diz assim, o tema é o jovem rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é
Deus. Uau, forte, hein, queridos? Esse jovem, algumas passagens diz que era um homem, né? Outras diz que era um jovem, que era um príncipe. Nós sabemos que era um homem jovem, muito rico, muito rico. E ele chega com essa altivez, intitulando Jesus de bom mestre. Ele usa um título que nem mesmo ele acreditava, ele não falava aquilo do fundo do coração. Por isso que Jesus, percebendo a intenção, do jeito que ele falava com Jesus, Jesus prontamente o indaga: por que me chamas bom? É uma pergunta retórica. Esse homem não ia saber responder essa pergunta. E na sequência Jesus já responde e nos ensina algo profundo, simples porém profundo. Ninguém é bom, senão um. Então, nessa frase bem curtinha, ele já diz assim: olha, se alguém chegar para você dizendo, olha, eu sou bom nisso ou naquilo, olha, aquele cara é bom, olha, aquela moça é muito boa naquilo. Jesus, então, ele mentiu? Ele errou? A Bíblia falha? Não, de forma alguma. Então, ninguém é bom. Ninguém é bom. Senão um. Então, Jesus já fala que ninguém é bom. E ele também já nos ensina que, bom só tem um, que é Deus. Que é Deus. Então, não adianta ninguém falar para você que é bom nisso ou naquilo. Então, a gente já, logo do início, nos primeiros minutos da nossa ministração, a gente já responde a pergunta e foi colocado algum título. Quem é bom? Ninguém, senão um, que é Deus. E olha que interessante. Por que é importante nós sabermos que não somos bons? Para a gente abaixar nossa bola, para a gente abaixar nossa moral, né? Para quê? Para a gente não ser altivo. Primeiro, porque nós perdemos a legalidade de julgar. Nós perdemos. Quando a gente entende isso, nós perdemos essa legalidade de julgar quem é bom ou quem é ruim, né? E o mais importante, a gente perde, entre aspas, o poder de colocar defeito no outro. Ora, se não tem ninguém bom, o que me leva a ficar falando pontos ruins dos outros? Se não há ninguém que é bom. Não faz sentido. Se eu já sei que eu não sou bom, olha, o Átila é ruim, o Átila é mau, o Átila não faz tudo o que deveria fazer segundo a palavra do Senhor. Então cabe a mim ficar falando do outro que, não, mas eu pelo menos não faço isso, não faço isso. Não faz sentido. Então a gente já de cara já perde esse poder. De cara nós já não devemos fazer isso, né? Olha que pergunta interessante que eu vou fazer para você. Qual motivo te orgulharia de entrar no inferno? Uau, pergunta forte, hein? Vou repetir. Qual motivo te orgulharia de entrar no inferno? Porque assim, a gente vê uns falando dos outros, sendo que no final, quem estiver errado vai parar no inferno do mesmo jeito. Então não faz sentido nenhum. Mas a pergunta que eu te faço é essa: qual o motivo te orgulharia? Porque nós vemos mentirosos falando de drogados. Eu pelo menos não uso droga, mas mente que é uma beleza. Nós vemos adúlteros falando de homossexuais. Faz sentido isso? Eu falo do outro, mas estou adulterando, estou traindo a minha esposa? Como é que é isso? Nós vemos fofoqueiros falando do avarento. Ou seja, Jesus está nos ensinando: ninguém tem direito de falar de ninguém, de julgar ninguém, porque ninguém é bom. Nós, inclusive, estamos na igreja, fazemos parte de uma igreja, de uma congregação. Talvez você que faz parte de uma igreja, de uma congregação, você vai lá não porque você é bom. Uma vez já me perguntaram isso: mas você vai na igreja por quê? Vocês se acham melhores? Vocês são bons? Vocês são mais puros? Eu falei: não. É o contrário. Eu vou na igreja justamente porque os meus olhos foram abertos. Eu vi que eu sou muito ruim. E se eu não estiver na igreja direto, sendo ministrado, eu vou sucumbir. Então eu estou lá justamente porque eu sou ruim. Se eu fosse bom, eu não precisava ir lá. Mas como não há ninguém bom, todos nós precisamos. Então a igreja é um lugar onde você é tratado, onde você é confrontado.
Quando uma palavra como essa te confronta, você tem aquela primeira sensação de não concordo muito com isso. Está gerando um confronto aí em você. Quando você ouve uma palavra que você começa, será? Mas eu não acreditava dessa forma, eu não pensava dessa forma. Percebe? Então você percebe um confronto dentro de você. Isso é muito bom. Você está percebendo que você precisa mudar. Precisa haver mudança. Porque um falando do outro, imagina, todo mundo chegando lá no inferno e falando assim, eu vim para cá, mas pelo menos eu nunca roubei ninguém. Mas, querido, está todo mundo no inferno? Vai adiantar? Então não adianta você falar do outro. Mas esse pecado eu não cometo. Eu, pelo menos, não, porque, olha, ele é fofoqueiro, mas você é mentiroso. Olha, mas o outro rouba, mas você é avarento. Então, não faz sentido, né? Está no inferno do mesmo jeito. Você acha que no inferno vai ter classificação do tipo, sabe, banco? Quando você começa, você é um cliente exclusivo, sei lá, né? Daqui a pouco você vira um cliente ouro, né? Um cliente mais bem conceituado. Isso não é porque o banco gosta de você, não. Isso vai de quanto você pode cooperar com o banco com recurso, né? Se você continuar ganhando bem pouquinho, o banco não vai ter por que te elevar de nível, né? Não é porque você é bonitinho que ele vai te, não, vamos tirar um cartão exclusivo e tal, isso e aquilo. Não. Se tiver dinheiro para pôr lá, é o que eles querem. Não, agora eu sou um uniclass. Não, sou um personalité. Lá no inferno vai ter isso? Olha, aqui está o inferno. Agora assim, quem roubou é ali. Agora quem roubou e matou, não, é para cá. Aqui o fogo é um pouco mais forte, a chama. Não, e eu que só mentia. Não, você vai ter até um sofazinho para você. Vocês acham que vai ser assim? Faz sentido isso? Nenhum. A Bíblia nunca falou isso, né? Então o Senhor sempre ensinou, peraí, vocês estão falando do outro, mas e vocês? Vocês estão falando dessa mulher que é adulta, e vocês? Vocês não têm pecado? Então quem não tiver, tira a primeira pedra, então. Vocês não querem tacar a pedra nela? Pode atirar. Então, queridos, as pessoas sentam no que fazem e só analisam a vida do outro. Isso é péssimo, isso é ruim. Porque isso gera julgamento, peso, acusação para o outro e morte espiritual para você mesmo. Às vezes a gente acha que quando a gente age dessa forma, é só ruim para o outro. Não, coitado do outro, eu julguei ele, eu botei um peso, eu botei um julgo. Não. Você está fazendo isso, é ruim para o outro? Com certeza. Mas se você está gerando morte espiritual para você, você acha que o Senhor está se agradando desse seu comportamento, do meu comportamento? De forma alguma. Isso vai gerando morte espiritual, porque eu sento no que eu faço, né? Crio uma redoma, não, eu sou puro, não, eu não faço isso, e fica acusando os outros. Aliás, quando você percebe alguém sempre acusando muito os outros, sempre levantando muita questão dos outros, é porque está escondendo alguma coisa. Todo excesso revela uma falta. Guarda isso. Todo excesso revela uma falta. Então ninguém deve julgar ninguém. Porque para mim falar do outro, eu tenho que ter certeza que minha vida está completamente limpa, completamente em paz. E se Jesus já está me esclarecendo aqui, falando para esse jovem rico, né, que você pode substituir tranquilamente por você nessa passagem, quando você se acha bom, quando você se acha, não, agora eu estou bem, não estou mais em pecado, eu estou limpo, não há ninguém bom. Não é isso? Nós precisamos focar em nossas vidas, queridos. Sabe aquela coisa que a gente fala assim, cada um cuidando da sua vida? Mas não de forma egoísta que você tem que se trancar e não, beleza, então tá. Ele falou lá que eu tenho que cuidar da minha vida, os outros, né? Eu estou me lixando para os outros. Não, não é isso. Cada um tem que cuidar da sua vida no sentido de não levantar acusação para o outro, de criar um tribunal de julgamento para o outro. É isso que nós estamos nos referindo, né? Então eu tenho que deixar a vida do outro, ele que cuide. Mas você ficou sabendo que o outro fez, você viu aquilo? Olha, eu vi ou não vi, mas isso é com ele. Não posso falar nada, é a vida dele. Eu vou julgar, ele também vai ter coisa para julgar de mim, então não vou falar, não vou emitir comentário acerca disso. Amém, queridos? Glória a Deus até aqui.
Nós precisamos focar nas nossas vidas e buscar mudança. Foca na sua vida no sentido de, já que eu sei que eu não sou bom, eu preciso muito de Jesus para transformar minha vida. Mudar aquilo que não é bom. Buscar essa mudança. Jesus quer mudar a minha vida. Jesus quer mudar a sua vida. Amém? É que a gente tem medo da mudança. Eu lembro quando eu comecei na igreja, eu tinha por volta de 19 anos. E eu comecei a ir, inicialmente foi por medo de algumas situações que estavam acontecendo, né, na minha família. E eu comecei a ir para a igreja. E eu comecei a gostar porque eu via o pastor Cláudio pregando, eu via o Júnior pregando, eu via as pessoas cantando, eu via as pessoas sorrindo. Eu falava, por que eles estão felizes? O que está alegrando eles? Né? E eu comecei a ver aquilo, eu via as pessoas orando, falando com Deus. Poxa, mas isso é muito bom, porque falar direto com o homem deve ser fantástico. Mas eu tinha medo, porque eu falava assim, mas eu sou tão novo, acabei de entrar na faculdade, vou me meter com esse negócio aí, com esses crentes aí, e se eu quiser jogar bola, e se eu quiser passear, e se eu quiser... Querido, deixa eu te falar uma coisa, é esse medo inicial que trava muita gente. É esse medo da mudança que faz com que você nunca mude. É esse medo de achar de que, então eu vou ter que largar isso, vou ter que largar aquilo. Aí eu fumo, e agora? Eu não posso ser crente fumando, eu não posso... Querido, vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. É Deus que vai te transformar. Mas eu vou ter que largar isso? Inicialmente, você não vai ter que largar nada. Inicialmente, você tem que ir para Jesus. Inicialmente, você tem que falar para Jesus, Jesus, eu quero andar contigo. E aí Jesus, à medida que ele vai andando com você, ele vai transformando as coisas. Mas o teu pensamento imediatamente é transformado. Ninguém tem um encontro com Deus, ninguém encontra com Jesus e sai da mesma forma. Isso não existe. Você se encontrar com Jesus é na hora, a mudança é na hora, é online. Mudou. Acontece que os efeitos dessa mudança, aí eles vão sendo apresentados com o tempo. Mas esse primeiro impacto é na hora. Lá no meu trabalho, a gente tem alguns setores que a gente está trabalhando algumas mudanças. E às vezes eu escuto assim, mas calma, a mudança não é assim. Poxa, não, Átila, olha, não é de uma hora para outra. Calma, vai demorar, tal. Queridos, de verdade, pela Bíblia, pelo que eu aprendi, a mudança aqui é na hora. É na hora. Mudou aqui. As consequências, os efeitos, aí elas vão sendo apresentadas paulatinamente. Se eu estou num caminho errado, eu quero ir para Campinas e pego a Anhanguera, só que eu peguei no sentido errado. Eu estou achando que eu estou indo bem, mas eu estou voltando. Eu estou no sentido errado. E alguém fala assim para mim, olha, você está no sentido errado. Você precisa mudar. Campinas não é para lá onde você está indo, é para lá. Você tem que mudar. Eu tenho duas opções. A primeira é falar, eu estou indo no sentido errado, eu estou longe. Você está longe. Então, imediatamente eu paro, viro o meu carro e vou para o outro lado. Figuradamente falando, é claro, eu tenho que pegar um retorno e tal, mas é na hora, eu vou ter que, tenho que fazer uma mudança agora. Mudou aqui agora, eu já sei que eu estou no sentido errado. Ou eu digo assim, não, tudo bem, eu sei que eu estou errado, eu vou andar mais uns 40 minutos errado, aí depois eu vou vendo, se aparecer um retorno ou outro, eu entro, senão eu deixo para o próximo e continuo errado mais um pouquinho. Faz sentido essa segunda colocação? Não. Então eu tenho que fazer como a primeira, é na hora. Só que no momento que eu iniciei a mudança, eu já estou perto de Campinas, eu já estou no mesmo ponto onde alguém que não errou está? Não, vai demorar. Então os efeitos dessa mudança demorarão um pouquinho mais. Mas pelo menos eu já sei, eu já estou consciente de que eu estava no caminho errado, eu estou me convertendo para o caminho certo. Tem muita coisa ainda para arrumar. Vai ter muita coisa para consertar. Amém, queridos? Então isso tudo bem. É paulatino, é de glória em glória, é dia após dia, é aprendizado. Todo dia, eu preparando essa palavra,
todos os versículos que eu vou passar aqui com vocês são versículos conhecidos. Mas preparando, eu fiquei, poxa, não tinha pensado nisso. Quantas vezes eu já não preguei? Quanto tempo eu já não estou na igreja? A conversão foi no momento que eu encontrei com Jesus. Houve a conversão ali, na hora. Mas tem muita coisa ainda, muitos efeitos dessa mudança que ainda vão se apresentando dia após dia. Eu vou melhorando dia após dia. Mas o que eu não posso é dizer, não, eu vou andando um pouquinho mais errado, lá na frente eu vejo se eu mudo, sem pressa. Isso não faz o menor sentido. Ou ficar me preocupando com o que eu vou perder. A gente fica se preocupando, guarda isso no seu coração. A gente perde as coisas porque a gente se preocupa com o que eu vou perder e não com o que eu vou ganhar. Isso quando você está lidando com Jesus, com as coisas de Deus, as coisas da obra de Deus. Mas se eu entrar nesse ministério, puxa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, eu vou deixar de fazer aquilo. Mas eu nunca penso nas bênçãos que vai ser andar com um abençoador. Eu nunca penso nas tremendas histórias que eu vou poder participar, escrever. A gente lê aqui na Bíblia histórias de homens e mulheres que tiveram encontro com Deus e falaram, estou com Ele. Mas a gente fica preocupado com o que vai perder. O Evangelho propõe mudança de vida. Mudança de vida é o que o Evangelho propõe. O Evangelho não propõe mudança de vida assim. Você é pobre, olha, vem para cá que você vai ser rico. Você é feio, vem para cá que você vai ser bonito. Não é essa mudança. É a mudança naquilo que tange o agradar a Deus. E se tem propósito ou não nas coisas que você está fazendo. Quando Ele te encontra, a mudança é na hora, queridos. É na hora. Fica tranquilo. Não tenha medo de se encontrar com o Senhor. Não tenha medo de entregar sua vida para o Senhor. Lucas 19. Vamos passar para o próximo livro aqui. Vamos ler Lucas, eu gostaria que você abrisse no capítulo 19. São 3 textos, já estamos na metade. Hoje vai ser bem rápido, queridos. Lucas 19, vamos ler a partir do 1, tá? Zaqueu, o publicano. Percebe, são só textos que você já conhece, todo mundo aqui já conhece. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Até aqui. Queridos, Zaqueu era um publicano muito conhecido, em Jericó. O que era o publicano? Era aquele que recolhia, cobrava os impostos e enviava para Roma. E, queridos, era alguém que não era muito bem visto pela sociedade ali. Por quê? Ele coletava impostos e geralmente os publicanos coletavam mais imposto do que deveria ser coletado. Então eles enriqueciam. Dificilmente você vê um publicano, um coletor de impostos pobre. Porque ele coletava, ele já era mal visto porque ele coletava impostos e mandava para Roma, era visto como se fosse uma traição. Segundo, porque ele coletava sempre a mais do que deveria. Então havia um enriquecimento ilícito. Olha só de quem estamos falando. De um homem chamado Zaqueu, publicano. Então o pessoal não simpatizava muito com ele. Cobrador de impostos. Rico, quem está falando é a própria Bíblia, está aqui no versículo 2, maioral dos publicanos. Tem uma tradução que diz que ele era chefe dos publicanos, dos coletores de impostos. Então ele tinha um cargo elevado ali. E rico. Então ele era de baixa estatura, quis subir numa árvore para enxergar Jesus. Falou: não, eu estou sabendo que ele vai passar por aqui, eu vou subir nessa árvore e vou ficar olhando. Para mim ver, eu quero saber como é que é esse Jesus.
Quando Jesus se aproxima e passa embaixo dele, Jesus para, olha para cima e olha que interessante. Às vezes a gente tem medo do encontro com Deus, não é verdade? Eu estava falando isso agora mesmo. Às vezes a gente tem medo do encontro. Mas às vezes Jesus já marcou esse encontro comigo e com você. Ele não te avisou, ele não me avisou, não avisou a nossa família, mas ele já marcou esse encontro. Ele já havia marcado esse encontro com Zaqueu. Zaqueu só não sabia. Às vezes a gente acha que é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Nenhuma palavra, nada. Jesus não joga uma palavra ao acaso, ele não foi um acidente. Ele não, eu estava indo para lá, mas, puxa, eu vi esse cara pendurado nessa árvore, eu vou lá na casa dele. Faz o menor sentido isso. Jesus já sabia, ele já havia marcado com Zaqueu. Por quê? Nós vamos perceber o porquê que ele marcou com Zaqueu. Primeiro, ele olha e chama Zaqueu pelo nome. Eu acho que Zaqueu se assustou, falou, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa. Chamou ele já pelo nome e falou, desce rápido porque me convém ficar na tua casa hoje. Zaqueu, desce daí e vamos lá para sua casa, que eu vou ficar lá na sua casa. Vou tomar um lanche lá com você, vou jantar, nós vamos pedir uma pizza, vamos ficar junto lá. Imagina, a Bíblia fala que ele ficou muito feliz, ele ficou muito alegre. Ele teve um encontro ali que ele não esperava. E quando você tem um encontro, todo aquele seu medo de encontrar com Jesus, de encontrar com aquele que é bom, cai por terra. Esse medo todo vai sumir. Zaqueu ficou muito feliz. Ele não pensou no que iriam falar dele, porque no versículo seguinte já nos mostra que aí já começaram a murmurar. O quê? Mas peraí, Jesus vai ficar na casa de um publicano? Esse cara que rouba a gente? Sabe? Então Jesus já começou o pessoal a se estranhar ali. Falou, peraí. No versículo 7 diz isso, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que se ele se hospedara com um homem pecador. Então já começaram um a falar do outro, não é? Mas peraí, vai na casa do Zaqueu, o cara é publicano, o cara extorque a gente, o cara rouba a gente na coleta dos impostos, e aí Jesus escolhe a casa dele para ir? Ele não fala que ele é o Messias, que ele é santo? Como é que ele vai na casa desse cara? Na hora, Zaqueu se levanta e diz ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Queridos, na hora, o encontro aconteceu, na mesma hora, não há quem resista se encontrar com Jesus e permanecer da mesma forma. Ele se encontrou na mesma hora, ele sabia o que ele era. Que ele era um publicano, que ele coletava impostos, que ele não era bem visto, que ele era riquíssimo, numa sociedade extremamente desigual. Na hora ele falou assim, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se em alguma coisa eu fraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele na hora se arrepende e já toma uma decisão. Aí eu te pergunto, na hora ele já deu dinheiro para todo mundo, já repartiu tudo? Não. Isso vai ser a sequência dos fatos. Isso ainda não aconteceu. Então, um mais crítico diria, falar é fácil, ele falou, quero ver ele cumprir e tal. Mas a mudança ocorreu aqui, na hora. Encontrou com Jesus, a mudança na hora. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, Jesus foi para a casa de Zaqueu naquele dia para consertar coisas na vida de Zaqueu. Eu não sei o que ele falou para Zaqueu. Eu não sei se ele chegou lá e falou, Zaqueu, você está pegando pesado nesses impostos aí, está errado. Zaqueu, você está pegando dinheiro de quem não pode dar. Zaqueu, você está fazendo maldade. Zaqueu, você está com a tua vida errada, sei lá, com a tua esposa, com os teus filhos. Você está fazendo coisa errada. Eu não sei. Mas com certeza Jesus foi para a casa dele para consertar a casa dele. Só que não só a casa dele, para consertar o entorno, e de tal forma que pegou a mim e a você até no dia de hoje. Nós ainda hoje, mais de 2000 anos depois desse fato, nós estamos sendo impactados por esse encontro. Então todo encontro de Jesus com alguém, com quem quer que seja, gera um impacto, queridos, que a gente não tem como medir.
Então, às vezes, a gente prega para alguém, fala de Jesus para alguém e a gente fica, eu acho que não deu em nada. A gente não tem como mensurar onde vai alcançar a palavra do Senhor. É por isso que hoje pela manhã, quem é da igreja, viu lá que o Rafa mandou, olha, vamos compartilhar, vamos levar a palavra adiante. Por quê, queridos? A gente quer tornar a página da Igreja Cristã Família famosa nas redes sociais, é isso? De forma alguma. O que nós queremos é que mais e mais pessoas se acheguem ao Senhor, para ouvir uma palavra do Senhor. É isso que a gente quer. Então Jesus encontrou com Zaqueu, teve encontro com ele, para que houvesse salvação na casa dele e na casa de quem estivesse ele vendo aquele ato. Então ele já corrigiu com Zaqueu, Zaqueu já tomou uma atitude e já mudou a vida dele e a de quem estava em volta, e a minha e a sua, que estamos ouvindo essa palavra. Estamos agora examinando a nossa vida e pensando, puxa, a gente tem que melhorar isso aqui. Amém? Deus te chamou e quer andar com você. Deus te chamou e quer revirar a tua vida. Ele quer botar a tua vida de cabeça para baixo. Se você acha que a tua vida está ruim e já está de cabeça para baixo, Jesus ele chega hoje para ter um encontro com você dizendo assim, olha, eu vou revirar a tua vida, eu vou fazer um rebuliço na tua vida. Talvez você esteja me assistindo e está falando, mas a minha vida já está revirada. Minha vida está de ponta cabeça, está tudo ao contrário, eu não tenho o que eu quero, eu não quero o que eu tenho, e está tudo uma bagunça. E Jesus diz para mim e para você, nesse dia, ou talvez essa noite, não sei que horário você está ouvindo essa palavra, que Ele quer revirar a tua vida. Guarda o que eu vou te dizer agora no teu coração. Nós estamos terminando. Deus sabe exatamente o que você precisa. E Deus sabe exatamente o que você quer. Deus sabe o que você gosta. Deus sabe o que você deseja. Deus conhece os intentos do seu coração. E posso te falar mais? Você já tem o que precisa. Às vezes é difícil acreditar nisso, mas você já tem o que você precisa. Só que você reclama por não ter o que os outros dão valor. Faz uma análise. Às vezes você está reclamando de algo que você não tem, mas que não é algo que tem tanto valor para você, mas que para a sociedade, para os seus amigos, para o contexto onde você está, tem muito valor. Talvez você está reclamando porque o teu carro, você nem gosta lá tanto de casa, mas esse carro, eu quero ter um carro melhor. Por quê? Porque o teu amigo tem, a tua amiga tem. Você está reclamando da tua casa. Não, essa casa está ruim. Você está reclamando do teu emprego, do teu trabalho. E olha só, você está reclamando de algo que você buscou muito lá no passado. Esse emprego que você tem hoje, esse trabalho que você tem hoje, olha como Deus está falando comigo e com você. Esse trabalho que você tem hoje foi uma bênção em algum momento lá atrás, quando você comemorou, quando você entrou, você falou, Deus é bom, eu consegui, estou empregado, e agora você está reclamando. Será que Deus errou nessa porta que Ele abriu para você? Nós reclamamos por não termos aquilo que os outros dão valor. O que tem valor para você? Se você parar para prestar atenção, aquilo que você já tem, já está aí na tua mão, é o que tem valor para você. A tua família, teus filhos, os seus pais, a vida que você acha que é uma vida medíocre, uma vida mediana, é a vida que você gosta. Às vezes você vai querer ter uma vida que não é a tua. Mas eu queria ter uma vida agora, igual eu vejo no Instagram, as pessoas viajando na praia, nos iates e tal. Querido, isso é um mundo de fantasia, isso não existe. Eles estão ali, eles ganham para estar postando aquilo. E às vezes a gente toma aquilo como uma verdade. Aquilo não é verdade. Você está largando uma vida que é a tua, em troca de uma vida que não é. Em troca de uma vida de mentira. Não larga a vida que Deus te deu, porque você já tem o que você precisa. E você está tentando ter aquilo que nem tem tanto valor assim para você. Às vezes você até conquista, aí depois você nem liga. Não é isso que me satisfaz. E eu estou falando de coisas físicas, materiais, e coisas também que não são físicas. Vamos dar uma olhada no último versículo que a gente vai ler. Está um pouquinho mais à frente. João 4. João 4. Eu vou contar essa história aqui para vocês. Tá?
O que a gente vai falar aqui está de João 4, tá? É a mulher samaritana. Ok? Eu vou ler só um versículo e eu vou contar a história para você. Eu vou ler o 18. João 4, 18. Olha o que ele falou para a mulher. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Eu só li esse propositalmente. Olha que pancada que Jesus manda aqui agora. Agora deixa eu te contar a história inteira para você entender. Jesus, ele estava cansado, ele vinha num dia de uma caminhada com seus discípulos. Era por volta do meio-dia, né? Era por volta do meio-dia, sol a pino, e eles chegam num poço de Jacó. E quando ele chega lá nesse poço, ele fala assim para os discípulos: olha, eu estou cansado, eu quero descansar um pouco aqui, façam o seguinte, vão até a cidade buscar mantimento, compra alguma coisa para a gente comer, está perto da hora do almoço, eu estou com fome, eu estou cansado, e eu vou ficar por aqui, vocês vão lá para comer. E aí Jesus fica no poço. E nesse poço era um local onde as mulheres samaritanas, para que você entenda o contexto, o judeu não falava com o samaritano, não havia diálogo, o samaritano não falava com o judeu, né? Eles não conversavam, não dialogavam, então você nunca ia ver um judeu batendo papo com um samaritano, e o que você ia ver menos ainda era um homem judeu conversando com uma mulher samaritana. E Jesus está lá sentado no poço, de novo, ele marcou um encontro com alguém que não sabia, os discípulos não sabiam, a mulher não sabia, ninguém sabia. Jesus sabia. Ele marcou esse encontro com ela, porque ele tinha que mudar a história dela e de quem estava em volta dela. E até nós, 2000 anos depois aqui, ouvindo essa passagem. E aí a mulher já chegou ao poço, né, com seu balde, a sua corda, viu Jesus ali sentado, não falou com ele, como naturalmente haveria de ser. Ela joga o baldinho dela lá, o cântaro dela lá, talvez de barro, né, o odre, e pega a água, e Jesus fala assim para ela: dá um pouquinho dessa água aí. A mulher assustou, falou: mas você é judeu, falando com uma mulher samaritana? Você não haveria de estar falando com uma mulher samaritana. E aí Jesus fala assim: olha, se eu te der da água, né, se você me perguntasse e eu te desse da água que eu tenho, você não sentiria mais sede, você não precisaria mais vir aqui tomar essa água. E a mulher olha para Jesus, não vê balde nenhum, não vê odre nenhum, não vê corda. Ela fala: que água que você vai me dar se você não tem nada aí na mão, não tem balde, não tem nada? O que você está falando? Jesus sabia que para aquela mulher não era prazeroso ir buscar água ali, não pelo efeito físico de buscar água. Queridos, nesse contexto aqui que nós estamos falando, pregando aqui para vocês, era um encontro social das mulheres nesse poço. Só que não era esse horário que as mulheres iam buscar água. Notem que ela está sozinha, não tem outra mulher com ela. As mulheres iam pela manhã, por motivos bem claros e simples. De manhã o sol era mais brando, de manhã a água haveria de estar mais fresca. Se a água fosse acondicionada no odre correto, da forma correta, ele ia durar o dia inteiro fresca. Então o melhor horário para se buscar água era pela manhã. Só que por ser um encontro social dessas mulheres, essa mulher samaritana, ela não podia participar. Por quê? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, mas ela não podia participar. E ela sabia que isso gerava incômodo para ela. Era uma acusação, era um peso para ela. E quando ela ouve Jesus falando: olha, se eu te der da minha água, você nunca mais vai sentir sede, você nunca mais vai precisar vir aqui. Na hora ela se interessa a falar: ué, eu quero dessa água, eu não vou mais precisar vir aqui? Não. Porque vai criar dentro de você uma fonte de água viva que vai te satisfazer sempre. Aí ele fala assim para ela: vai lá e chama o teu marido. Aí ela vira e fala assim: Jesus, eu não tenho marido. Aí ele diz: disseste bem, você já teve 5, que é essa passagem que eu acabei de ler. Você já teve 5, e esse que está lá na tua casa não é teu marido. Aí a mulher fala:
vejo que és profeta, porque você está falando tudo da minha vida. A mulher percebeu, falou: não, tem algo de especial nesse homem. Um homem natural não diria essas coisas para mim. Primeiro que um homem natural já não conversaria com a samaritana. Queridos, Jesus tinha algo para essa mulher que os 5 maridos que ela teve não a satisfez. Jesus tinha algo para ela que esse cara que estava na casa dela, que não era o marido dela, também não ia satisfazer. A mulher buscava em relacionamentos algo que só Jesus poderia dar. Talvez eu e você buscamos em coisas materiais, em coisas sentimentais, em relacionamentos, no trabalho, em qualquer coisa. Nós colocamos como um ídolo, nós idolatramos algo, pensando que aquilo vai nos satisfazer, e não vai. Então Jesus diz para mim e para você: olha, sabe esse poço que você está aí, está te amargurando? Porque era um peso para essa mulher ir nesse poço, a esse horário. Não somente pela carga física, mas porque ela sabia que ela só podia ir nesse horário porque as outras mulheres não aceitavam. Ah, essa mulher que já teve 5 maridos, esse cara que está na casa dela, nem marido dela não é. O poço gerava acusação para ela. Então Jesus está propondo para ela dar uma água que vai curar as feridas dela. Vai trazer algo que homem nenhum vai conseguir dar para ela. Amém? Homem nenhum. Ela não sabia desse encontro, mas imediatamente após esse encontro, a vida dela muda. A vida dela muda. Jesus, nesse momento, muda a vida da mulher samaritana e do seu entorno. O poço era um local de vergonha para ela. O poço era um lugar de acusação. O poço a denunciava, a rotulava. E Jesus, olhando aquilo, falou: não, eu vou mudar a história dela agora. Onde havia vergonha, vai haver alegria. Esse poço não vai mais acusar essa mulher. Depois do encontro com Jesus, qual o local que ela passaria mais a gostar de ir? Porque Jesus tirou toda essa vergonha dela, tirou esse rótulo dela. Ela não teria mais medo ou vergonha de ir no poço. Qual que é o poço que te traz vergonha, te traz medo, te traz angústia? Qual o poço que você quer que Deus mude a tua história, mude a tua vida? Aquele local que trazia tristeza, quando ela pega água sozinha, agora vai trazer alegria. O local que te traz tristeza, ou a situação no teu coração que te traz tristeza, após o encontro com Jesus, vai te trazer alegria. Pode ser um fato, pode ser uma história, pode ser qualquer coisa. Encontrou com Jesus, aquilo que te machucava vai te trazer paz. Onde é que é o teu poço? O que, quem ou onde te envergonha? A tua história vai mudar agora. Jesus recolocou a credibilidade naquela mulher que a sociedade havia tirado. Ainda há quem diga que a Bíblia é machista. Jesus fez pelas mulheres muito mais do que qualquer uma outra pessoa, do que qualquer um outro movimento possa pensar em fazer. Era uma mulher à margem da sociedade. Jesus recoloca a credibilidade naquela mulher. Todo mundo olhava uma mulher sem futuro, uma mulher, me perdoe a expressão, mas uma mulher sem vergonha, uma mulher que já tinha 5 maridos, enfim, com rótulos terríveis. Jesus olha para ela e vê uma evangelista. Essa mulher sai correndo e vai anunciar para os homens lá da cidade, para as pessoas da cidade: olha, eu encontrei com um homem que esse é o Messias. Eu encontrei com ele e ele tem coisas grandes para falar para a gente. E aquele pessoal foi ter com Jesus. Olha, essa mulher falou de você para a gente quer ouvir um pouco de você. Que eles, resumindo e terminando a história, Jesus ficou mais 2 dias ali com eles. E aí os homens dizem assim: olha, no início a gente estava acreditando pela tua palavra, porque você nos evangelizou, mas agora a gente já está crendo nele. Essa mulher fez um trabalho belíssimo de evangelismo, porque o encontro foi marcado sem que ela nem soubesse. E quando houve esse encontro, aquela que não se via boa se encontrou com aquele que é o único que é bom. E para encerrar, eu quero só fazer uma ligação com a última palavra que eu dei, que eu falei sobre o endemoniado gadareno, o Gesareno, conforme tiver na sua Bíblia.
era um homem endemoniado, e percebam que também era uma situação parecida. E Jesus estava cansado, era no final do dia. Alguém disse para ele: Jesus, hoje já está tarde, vamos descansar. Ele falou: não, vamos entrar no barco, vamos passar para outra margem. Essa foi a última pregação. Se você quiser reeditar, rever essa pregação, foi há 3 semanas atrás. E aí Jesus então passa para o outro lado. Quando desce lá em Decápolis, ele encontra o quê? Um homem endemoniado, um homem que andava à margem da sociedade, ele andava nu, ele atacava as pessoas, ele se machucava com pedras, enfim. Um homem totalmente destruído, com a vida destruída. Todo mundo olhava o quê? Quando olhavam para Zaqueu, viam um publicano, coletor de impostos, que só lesava as pessoas. Quando olhavam para a mulher samaritana, só viam uma mulher sem futuro, uma mulher sem caráter, uma mulher que fornicava, que ficava com um monte de homens à margem da sociedade. E Jesus olhava e via uma evangelista. Todo mundo olhava para esse homem. Aqui em Decápolis via um cara endemoniado, um cara sujo, nojento, que atacava as pessoas, que ninguém conseguia prender. Enfim, e Jesus enxergava o quê? Um evangelista que ia levar a palavra. E você que já assistiu essa palavra, você sabe, ele teve um encontro que esse homem não sabia, os discípulos não sabiam, ninguém sabia, mas Jesus sabia. Ele encontrou com esse homem e imediatamente a vida desse homem foi transformada, na hora. Os discípulos, quando menos esperam, olham e está lá Jesus sentado com esse homem, tomado banho, limpinho, conversando com Jesus, com mente sã, dizendo: olha, o senhor está indo embora para o seu barquinho, deixa eu ir junto com o senhor. Ele falou: não, fica aqui e anuncia as boas novas, aquilo que eu fiz na tua vida. E 2 anos e meio depois, Jesus volta. Aí a passagem bem conhecida, que é a segunda multiplicação dos pães, que está lá em Marcos capítulo 8, e Jesus faz essa multiplicação para mais de 4.000 pessoas. Quem pregou para essas 4.000 pessoas? Esse cara que outrora foi endemoniado. Então eu te pergunto, quem é bom? Ninguém é bom. Só Ele, só o nosso Mestre. Então não tenha medo do encontro que Jesus quer marcar com você. Não tenha medo porque você nem sabe qual vai ser o momento desse encontro. Apenas se delicie, se entregue a tua vida, entregue a tua alma. Fala: Jesus, se o Senhor fez na vida dessa mulher, se o Senhor fez na vida desse endemoniado, se o Senhor fez na vida de Zaqueu, na vida de tantas pessoas. O Senhor escolhe tantas pessoas que a sociedade olha e diz assim: não, mas por que escolheu ele? Está errada essa escolha. Não tenha medo, querido. Você não foi um acidente, você não foi um acaso, você não foi a última escolha, você não foi a última possibilidade. Não sobrou nada e colocaram você. Não foi assim, você foi o primeiro. Jesus te escolheu e quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, e quer mudar a história do teu entorno, quer mudar a minha vida através da tua. Amém? Vamos orar, agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom. E Ele vai nos encontrar, Ele já nos encontrou, Ele te encontrou nesse momento. Você está ouvindo essa palavra, foi o encontro que Deus marcou com você, e você nem sabia por que você ia ouvir essa palavra agora, você nem sabe por que você suportou mais de 50 minutos eu aqui falando. Às vezes a gente não consegue ver vídeos de 5 minutos e você chegou até aqui o final. Então, se você chegou até aqui o final, vamos orar, porque hoje é o dia que Deus escolheu para mudar a tua história. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos alegramos, Pai, porque estamos aqui agora compartilhando uma porção da Tua Palavra. Nós nos alegramos porque estamos com a nossa igreja. Nós nos alegramos porque há pessoas novas assistindo esse vídeo. Nós nos alegramos, Senhor, porque esse foi o dia que o Senhor marcou um encontro conosco. O Senhor transforma a nossa vida. O Senhor muda o nosso ser. O Senhor mudou o nosso pensar. Eu vou agir diferente, eu vou fazer diferente. E não vou precisar fazer força para isso. Jesus vai fazer na minha vida. Esse encontro proporcionou isso. E naturalmente eu farei coisas diferentes, coisas maravilhosas, porque o Senhor está em mim nesse momento. Louvado seja o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada àquele que é bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Que bom que você esteve aqui conosco. Que bom que você ouviu essa mensagem. Compartilhe, mande para o maior número de pessoas que você puder, para que as pessoas possam ouvir essa mensagem, para que você possa ser um duto de conduzir a palavra vida eterna para as pessoas. Eu fico aqui, te desejo um grande abraço, que você tenha um dia abençoado, com muita paz, com muita saúde, com muita força.
Nós temos um encontro marcado domingo que vem. No final do mês haverá um culto de ceia. Nós vamos explicar no decorrer da semana para os membros da nossa igreja como que a gente vai fazer essa ceia. Amém, queridos? Já fica preparados aí. A liderança está trabalhando sobre esse tema. E nós vamos cear, porque embora não estejamos juntos, reunidos fisicamente, mas estamos aqui online, nós vamos cear. Nós não vamos abrir mão disso. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor.